Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos ver aqui a nossa aula número 3 sobre a Ilíada. Esse livro aqui para mim é maravilhoso. Não terminei de ler ainda, mas está fenomenal. E título da aula de hoje: A Fossa das Marianas. Quem consegue estabelecer uma relação entre a Fossa das Marianas e a Ilíada? Vamos lá. Para os doutores em simbolismo de plantão, consegue? O Isaac, eu tenho alguma ideia, só que pode ser muitas coisas, né? Qual que é a característica marcante da Fossa das Marianas? A profundidade. Profundidade nada. É o buraco negro que tá naquele lugar que parece que leva até o inferno de tão fundo que é. Tão profundo. Então, nosso objetivo em ler a Ilíada é extrair o significado mais profundo. Tá bom? Então, hoje nós vamos ver aqui o que nós faremos hoje. Nós, como eu falei lá no grupo, nós faremos hoje uma breve assim, uma contextualização da história, porque quem começou a ler no canto 1 fica perdido, né? Assim, ali é uma bagunça, entre aspas, né? Mas tudo tem sua ordem, sua beleza, sua estrutura. Bom, bateram na porta, só um momento. Prontinho, voltei. Vamos lá. Nós vamos começar com uma breve reflexão. O homem moderno, pessoal, ele tem uma crença, o homem moderno ele pensa que você tem que explicar tudo para o aluno sem fazer com que o aluno pense. Ou seja, o homem moderno ele tenta mastigar tanto, entregar tão prontinho, tão bonitinho, que o aluno, o discípulo, ele não exercita a capacidade de pensar. Então, por exemplo, se eu ensino para uma pessoa dessa forma, duas coisas iguais a uma terceira são iguais entre si. Tá bom. Eu coloco isso na cabeça do aluno. Agora, meu caro aluno, exemplifique para mim. Ponha isso na prática, em que isso é aplicado na prática. Não, ele não pode ter dificuldade. Tem que ser simples, tem que ser prático. Então, o que acontece? Ah, meu aluno, duas coisas iguais entre si são iguais a uma terceira. Não entendeu? Tudo bem, vamos lá que o tio explica de novo. Ou então, sei lá, objeto direto é o complemento do verbo que não precisa de preposição. Não entendeu, cara, aluno? Tudo bem, o tio explica de novo. E nós não podemos culpar parte dos nossos. Podemos culpar ou não podemos. O que lhes compete de culpa, lhes compete. O que não lhes compete é que isso é algo muito antigo. Muito antigo. Muito antigo mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque nós lemos a Ilíada e nós temos uma certa dificuldade em relação à mitologia, né? Nós olhamos deuses e tal, e aquilo fica meio confuso no primeiro momento. Na Grécia Antiga já existia um livro chamado Teogonia, que dizia a história dos deuses, da mitologia grega, como se fosse um compêndio de mitologia grega, né? Que contava a história dos deuses. Se eu não me engano, o autor do livro é Hesíodo, se eu não me engano. E a Teogonia, ela podia ser lida, claro, explicava a história dos deuses de uma forma simples, direta, prática. Entretanto, contudo, todavia,
Tem um pequeno porém que a teogonia era considerada necessária aos incultos. Porque a Ilíada e a Teogonia explicam a mesma coisa em relação aos deuses. Só que para você entender a Ilíada, você tem que pensar. Exige mais de você. Ou seja, a Grécia Antiga já está rebatendo há 2.500, 2.800 anos, né, que foi quando surgiu a Ilíada, quase 3.000 anos, que a necessidade de você, essa necessidade estranha, né, de você fazer com que o aluno não pense, é algo de falta de cultura. Falta de cultura. E como então que nós leremos? É porque nós, veja, perdão, os poemas são um pouco estranhos, não tá numa organização que estamos acostumados, palavras estranhas, uma disposição estranha, tudo estranho para quem pega o livro pela primeira vez. Como é que nós leremos isso aqui? Nós leremos isso aqui como um apreciador de vinho. Vamos ver se vocês pegaram o esquema. No olhar de vocês, qual a diferença entre um apreciador de vinhos que encontra um vinho mau, um vinho ruim, e um apreciador que encontra um vinho bom? Como ele trata o vinho ruim, como ele trata o vinho bom? Vocês podem, agora é a parte que vocês abrem o microfone e falam comigo. Vocês me respondem, tá bem? O Isaac, assim, se a gente partir pela obviedade, um apreciador trata um vinho bom como assim, se ele fosse nobre, sabe? Com nobreza, né? Ele guarda, ele tem cuidado, né, com aquilo lá. E o vinho ruim, ele não trata, ele, assim, é uma coisa mais descartável, né? Assim, tipo, ele usa em ocasiões menos importantes, mas eu não sei se isso aí parte também da cultura, né? Porque eu já Sim, não sei, senhor. aí já não sei também. Oi? Não, sim, senhor, mas qual a maneira que ele faz isso? Tipo, ele vai beber uma taça de um vinho que ele sabe que é bom e uma taça de vinho que ele sabe que é ruim. Ah, tá. Uai, do bom ele vai beber muito, do ruim ele vai beber pouco. Aí é que tá. É o contrário. Ah, sim, realmente, né? No Porque do vinho, bom no vinho que é você gasta ruim, menos. no vinho que é ruim, ele vai beber rápido, mais rápido possível para que aquilo acabe logo. Hum, Ele tem pressa para acabar aquilo, porque não é aprazível. Com o vinho bom, ele pega uma tacinha pequenininha, Ô, bebe, Isaac, diga. pra mim é o contrário. Estamos falando de um apreciador de vinhos. Ah, então, apreciador de vinho vai pegar o vinho ruim, jogar no ralo. 2, apreciador de vinho vai pegar o vinho bom, vai pegar uma colherzinha de chá, vai pegar assim. Então, Uma colher de chá, uma colher de açúcar, meio copo de óleo, 2 litros vamos de água voltar. com gás. Ele vai beber esse vinho bom de uma maneira suave, devagar, espaçada. É como se ele evitasse beber aquilo para que aquilo não acabe. É aquela sensação. A primeira vez que eu enfrentei essa sensação foi quando eu estava lendo O Senhor dos Anéis. Que quando eu fui chegando ali nas últimas páginas, eu estava triste porque aquilo ia acabar. Eu falei assim, nossa, tô muito feliz porque eu vi a história, mas eu tô triste porque a história tá acabando. Não queria que terminasse aqui. E no momento que acaba, você fica, nossa, já acabou. Queria mais. Então nós faremos a mesma coisa aqui com a Ilíada. Nós temos que ler, não com pressa, mas de maneira espaçada. Não vai ler, por exemplo, uma vez na semana, mas
de uma maneira apreciativa, apreciando, degustando aquilo que nós estamos lendo. Tá bom? Bom, pessoal, nós vamos partir do início, vamos iniciar pelo início, né? Iniciaremos de onde? Bom, nós vamos dar uma contextualizada na história, porque quando a gente começa lá no canto primeiro, aquilo ali parece meio bagunçado para nós no primeiro momento. Vamos começar falando de 3 deusas da mitologia grega, que tem crucial importância no Olimpo, no Monte Olimpo, que é como se fosse o paraíso grego, o céu grego, e grande importância na história. Vamos falar de Hera. Hera, pessoal, é uma deusa grandiosíssima, tá? Primordial a Zeus, mais antiga que Zeus. Uma esposa, assim, de dar medo. Quem viu aquele seriado dos anos 2000, mais ou menos, do Hércules, que a Hera fica furiosa com Zeus e ele se acanha, é por isso. Porque Hera é anterior a Zeus, tá bom? Ai, abram essas câmeras, eu não tô dando aula pros computadores, não. Vamos lá, ânimo, abram aí, quero ver vocês. Atena, deusa número 2. Atena é uma deusa muito bela, belíssima. A deusa da sabedoria, muito sábia. E da guerra justa, tá? Ou seja, da guerra com valores morais, podemos dizer assim. E a história de Atena. Tirem as crianças da sala. Talvez o Enzo e o Felipe compreenderão o que eu vou dizer. Mas tirem as crianças da sala. Por quê? Porque o Zeus, ele tem um certo costume de pular cerca. Entendendo? O termo fidelidade no casamento não existe no Monte Olimpo. Porque o próprio casamento no mundo grego, principalmente para os deuses aqui, tá? Ele não tinha a sacralidade que a Igreja Católica trouxe. Então, o Zeus, ele tem um costume, um tanto quanto ruinzinho, de puxar o tapete de Hera e pular a cerca, tá entendendo? E o Zeus, ele teve um caso com Metis. E o Zeus, ele ficou com medo da Hera saber porque a Metis engravidou. O Zeus olhou e falou assim, meu Deus. Eita. Zeus foi lá então e transformou Metis num mosquito, numa mosca. Falou assim, se eu transformar ela numa mosca, não vai acontecer nada. E comeu a mosca. Nhap. Agora que não vai acontecer nada mesmo. Detalhe. A mosca não morreu. A mosca estava grávida, estava prenha, digamos assim. E ficou na cabeça de Zeus. Ficou zanzando na cabeça de Zeus. Até que nasce Atena, desse mosquitinho, e Zeus ficou com uma dor de cabeça horrível. Ninguém entendia por que ele estava com tanta dor de cabeça. Aí o Zeus chamou o Hefesto. Se eu não me engano, é Hefesto, tá, pessoal? Ele veio com um machadão, abriu a cabeça de Zeus e saiu Atena. E vejam que tudo na mitologia grega é simbólico, tá, pessoal? Tudo tem um simbolismo. A deusa da sabedoria, Atena, veio da cabeça de Zeus, que é o deus por excelência para os gregos. Então, vejam que belo. Os gregos já entendiam que a sabedoria é algo da cabeça de Deus. A sabedoria é o modo de pensar de Deus. E isso aqui que é o bonito, que é o belo, tá? E o Zeus, vamos lá, ele tinha medo de Hera, da mulher dele,
porque era mais antiga que ele, tinha uma certa presença e poder maiores que ele. Ele tinha medo de Atena. Por que que ele tinha medo de Atena? Bom, aí são casos de família, né? Qual que é o nome daquele programa com a Fátima Bernardes? Casos de família? Então, porque aconteceu o seguinte: antes do mundo ser criado, nós tínhamos os titãs. E teve um titã chamado Urano, que tinha um filho chamado Cronos. O Urano era o manda-chuva da parada toda. Ele que era o maioral, o maior, mais poderoso. Cronos queria mandar, ficou com inveja, foi e matou Urano, matou o pai dele. Nisso, o rei da cocada grega passou a ser quem? O Cronos. E o Cronos, por medo que algum dos seus filhos fizesse a mesma coisa com ele, ou seja, o matasse porque ele matou seu pai, cada filho que nascia ele devorava. E essa simbologia é bonita porque Cronos depois passou a simbolizar o tempo. Por que é que Cronos passou a simbolizar o tempo? Saberiam me dizer? Por causa do nome dele? Não. Porque o tempo não perdoa ninguém. Ele devora a todos. Certo? Concorda? Essa simbologia é incrível, na minha opinião. E o Cronos, ele foi comendo os filhos dele, cada filho que nascia ele comia e tal. Até que chegou um determinado momento que nasceu o bebê e a mulher dele falou assim: não, chega, ó. Parou aqui, você não vai comer mais bebezinho, não. Escondeu o bebê numa caverna, deu para ele uma pedra embrulhada num tecido, numa coberta, e ele comeu a pedra achando que era criança. Essa criança cresceu, se tornou adulta, descobriu a história de tudo que estava acontecendo, foi lá e matou o Cronos. E libertou os seus irmãos que estavam presos dentro da barriga de Cronos. Essa criança é Zeus. E é por isso que Zeus era considerado o deus dos deuses, porque ele libertou a todos. Então, Zeus tem medo. Medo do quê? De Atena o matar. Porque ele matou seu pai, que matou seu avô. Então, o maior medo dele é que seus filhos o matem, especialmente Atena, já que é a primogênita e é a mais poderosa. E nós temos a terceira deusa, que é quase a manda-chuva lá no Olimpo, que é Afrodite. A Afrodite, assim, ela é a deusa da sexualidade, do amor reprodutivo, da luxúria, enfim, essas paradas aí que vocês estão entendendo. E o modo que Afrodite nasceu, bom, vamos tentar falar de obscenidades sem falar de obscenidades, né? Quando Cronos matou seu pai Urano, o Cronos castrou Urano, ele cortou a parte íntima de Urano. E quando este objeto reprodutor, vamos falar assim, cai no mar, o sêmen de Urano, esse é muito doido, é meio louco mesmo, que caiu no mar, ele entra em contato com as ondas, e aí nasce Afrodite. Então, por que que ela é a deusa da sexualidade, da luxúria, do amor desenfreado, das paixões e tal?
Primeiro, porque ela nasce desse objeto reprodutor de Urano. E segundo, que o mar aqui significa as preocupações do mundo. O mar simboliza aqui o mundo terreno. Então, ela é muito apegada às paixões desse mundo. Tá bem? Aqui estão as três: Hera, Atena, opa, passei, e Afrodite. E estas três senhoras belíssimas, imponentes, elas tomam a decisão de realizar um concurso de beleza, ou seja, vamos causar problema na vida dos outros. E essas três senhoras, elas pedem a Zeus para dizer quem é mais bonita. Agora, vejam a situação do pobre Zeus. O pobre Zeus, ele já tem medo das três. Aí chegam as três aí e falam assim, viu, a gente quer que você escolha quem é mais bonita de nós. Se fosse no mundo atual, e Zeus dissesse qualquer uma das três, exceto a mulher dele, já daria problema. Quem dirá então, se ele tem medo das três ao mesmo tempo? Ou seja, mulher condenada para fazer, dá dor de cabeça pro marido. Não sei por que inventaram de fazer isso pro pobre dos Zeus. Tadinho dos Zeus, mano. E o Zeus, ele foi muito esperto. Por que ele foi muito esperto? Ah, vocês querem então decidir? As donas de casa fofoqueira. Pessoal, estamos falando. Quando eu digo que mulher dá dor de cabeça pro marido, é bem isso que o Davi falou, tá bom? Essas moças fofoqueiras, Que dissimuladas, nem o Enzo. que não fazem nada de bom na vida. Quem Então, não fica não preso não vive. generalizei, tá bom? Eu não generalizei, pelo amor de Jesus Cristo. Então, Zeus olhou e falou assim: ah, vocês querem saber quem que é mais bela, a mais bonita, a belíssima? Nada mais justo, então, que nós peguemos o homem mais belo da terra para ser o juiz. Então, Zeus falou assim: não, eu não posso ser o juiz, não, eu não sou mais bonito. Mais bonito é ele vai ser o juiz. Aí na cabeça dele, graças a Deus que esse cara existe, porque senão já dá mais dor de cabeça para mim. Quem que é esse homem considerado mais bonito da Terra, mais belo da Terra? É Paris, ou Alexandre, filho de Príamo, príncipe de Ilion. Ilion e Troia é a mesma coisa. Ilíada significa Troia. Ilíada é a versão grega de Troia. E o trio vai atrás do pobre Paris, desocupado, fazer a pergunta: qual de nós é mais bela? E cada uma das três, que não é boba nem nada, ofereceu ali uma propina, né? Um suborninho. A Hera, a esposa de Zeus, ela ofereceu a Paris que se ele dissesse que ela era mais bonita, ele seria um governante poderosíssimo, assim, digno de respeito, assim por diante. Atenas disse para ele que se ele dissesse que ela era mais bela, Atena faria dele o maior chefe militar do mundo. Onde ele fosse guerrear, ele conquistaria. Promessa de prefeito. Tá parecendo a promessa do presidente, mas tudo bem. E Afrodite, ela disse que daria a Paris o amor de Helena de Esparta. Problema. Problemão, na verdade. Como que Afrodite faria isso? Bom, Afrodite assim, teve um caso com Ares, o deus da guerra.
irmão de Atena. E assim, dessa relação entre Afrodite e Ares, surge o Cupido. O Cupido lá com a flechinha e tal. Quem o Cupido flechasse, se apaixonaria. Então ela falou assim pro Paris, ó, meu filho Cupido, ele vai dar uma flechada nela, uma flechada em você. Vocês dois vão ficar caidinhos de amores e ela vai querer se casar contigo. Então, vejam que essas três tentações que Paris está sofrendo são equivalentes aos inimigos que nós temos na alma: o diabo, o mundo e a carne. Afrodite oferece o desejo da carne. O demônio oferece, é oferecido aqui, é representado pela oferta de Atena. Porque se você é um chefe militar, você muitas vezes vai ganhar guerras injustas, sabendo que aquilo é errado. E o mundo é representado aqui pela oferta de Hera. Porque você será o governante mais poderoso, você será dono do mundo. Vejam aqui que isso aqui é muitas vezes o drama da nossa alma. É algo que nós vivenciamos. Por que que Helena era considerada a mulher mais bela do mundo? Lembra que eu falei para vocês que o Zeus, ele pulava cerca, né? Então, o Zeus, ele pulou a cerca de novo e ele teve um caso com Leda. Leda era uma rainha. E dessa relação surge Helena de Esparta. Helena, rainha, acabou sendo considerada o prêmio de um concurso. Que concurso? O pai de Helena, o rei, ele toma a seguinte decisão. Considerando que Helena é a mulher mais bela do mundo, eu irei então oferecer a 100 reis mais poderosos do mundo a chance de se casar com Helena, dando ao vencedor a mão de Helena através de um concurso, de uma prova, como se fossem uns Jogos Olímpicos, né? Através de jogos. Porém, esses 100 governantes, eles irão assinar um tratado. Que tratado? Eles irão assinar um tratado que, por exemplo, se o rei número 1 ganhou o concurso e se casou com Helena, o rei número 2, número 3, número 4, número 5, até o número 100, não podem matar o rei número 1 para ficar com Helena. E se um desses reis matar o vencedor para ficar com Helena, todos os reis restantes, todos os outros reis, se unirão e juntos combaterão esse rei traidor, irão destruir
o seu reino até o pó, até a última pedra. O vencedor desse concurso foi Menelau. Quem era Menelau? Menelau era rei de Esparta e irmão de Agamenon. Bom, irmão de Agamenon. Gravem esse nome. Agamenon era esposo de Clitemnestra. Meu Deus, que nome estranho. Calma, é cheio de nome estranho mesmo. Bom, e aí, a Afrodite olha pro Paris e fala assim: "Você aceita a oferta?" E o Paris aceita. Ele quer se casar com Helena. Ficou fascinado com a beleza de Helena. Nós temos esse ligeiro problema chamado casamento. Helena é casada com Menelau. Então, Paris vai com Afrodite e vai com Cupido até Esparta fazer uma visita a Agamenon e a Helena. A Menelau, desculpa, perdão. Menelau e a Helena. Quando eles chegam lá, só deixa eu fazer um resuminho para quem chegou agora. Basicamente, Rafaela, três deusas, Hera, Atena e Afrodite, fizeram um concurso de beleza para saber quem era a mais bela. Perguntaram para Zeus: Zeus, quem de nós é a mais bela? Zeus, que temia as três, não vai dar tempo de falar por quê, mas temia as três, olhou e falou assim: bom, já que é para decidir a mais bela, vamos escolher então o homem mais belo e ele decidirá. E deu para Paris, príncipe de Troia. Ele também é chamado de Alexandre. O Paris olhou e ele recebeu o suborno das três deusas. Se ele dissesse que era a mais bela, Hera lhe daria a capacidade de ser um maior governante. Se ele dissesse a Atena que ela era a mais bela, ele seria o maior chefe militar, maior general. E se ele dissesse a Afrodite que ela era a mais bela, ele receberia o amor de Helena de Esparta, que era a mulher mais bela do mundo. Problema: Helena era casada com Menelau, vencedor de um concurso. E caso um rei raptasse Helena, esposa de Menelau, um acordo assinado no passado faria com que 100 reis se unissem para destruir por completo essa nação que saqueou Esparta. Bom, chegamos aqui no ponto que estávamos, né? Quando eles chegam em Esparta, Paris, Afrodite e Cupido, eles estão lá conversando com a Helena, com o Menelau, estão jantando, né? O Menelau, ele sai por um momento. Nisso, o Cupido pega a flecha, tira uma na Helena, outra no Paris, no Alexandre. Os dois ficam gamadão, ficam apaixonados, perdidamente, além da conta. E Paris pega a Helena e dá no pé, vai embora. Então, Afrodite ganhou o concurso. Paris pegou Helena e foi para onde? Foi para casa dele, foi para Troia, foi para Ilion. Nesse ponto, quando Esparta descobre o acontecido, esse tratado dos 100 reis entra em ação.
E aí, o comandante dessa expedição toda é Agamenon, de mão de Menelau, que eu falei. E o interessante é que registros arqueológicos nos indicam algumas coisinhas. Primeiro, a Guerra de Troia realmente existiu. A Guerra de Troia realmente existiu. Foi a Primeira Guerra Mundial. Ignora o João Bosco. Foi a Primeira Guerra Mundial, que envolveu assim, vários povos e tal. Agora, se o motivo foi o saque da mulher do rei, isso não dá para saber através de registro histórico, né? Mas ela existiu. Segundo, o Agamenon, ele também existiu. Tá, pessoal? O Agamenon também existiu. Cidade de Troia também existiu. Agora, o cavalo de Troia existiu e tal, isso não dá para saber já, porque aí começou a ficar meio fantasioso, né? Mas tomar cuidado em não confundir fantasia com realidade. Mas a guerra, de fato, ocorreu. Por volta ali do ano 1000 a.C. E ela só foi citada pela primeira vez em registros históricos, 250 anos depois por Homero e 300 anos depois por Heródoto, que escreveu o primeiro livro chamado História. Pouco original, né? História. E a Ilíada, ela se trata sobre o quê? Essa guerra que começou então entre estes 100 reis contra Troia, ela durou 10 anos. Por que todo esse tempo? Porque quando eles chegam em Troia, Troia é como se fosse Nova York atualmente. É uma das cidades mais importantes do mundo, extremamente fortificada, e ninguém nunca tinha destruído nem ultrapassado os muros de Troia. Eram portões impenetráveis. É impossível de se atravessar esses muros. Então eles ficam 10 anos lutando, pelejando para atravessar esses portões. Eles não conseguem. A Ilíada, ela retrata apenas os últimos 59 dias da guerra. Ou seja, o negócio durou 10 anos e a Ilíada, esse grosso todo aqui, retrata só 60 dias, né? 2 meses. Incrível isso. E, bom, o que aconteceu? São 10 anos, você tá ali num cerco, tentando entrar numa cidade, e uma hora o estoque de comida acaba. Então, o que é que o pessoal que está atacando Troia, eles fazem? Eles começam a saquear as cidades vizinhas aliadas a Troia. Saqueiam para ter casa, saqueiam para ter comida, e no fim, depois destroem tudo. Em um desses saques, eles destroem um templo de Apolo e sequestram, Agamenon sequestra a filha do sacerdote desse templo, chamada Criseida, filha de Crises. Era comum na época, pessoal, nós temos que lembrar que era comum a poligamia. Então, por exemplo, Agamenon era casado, mas ele tomou a Criseida por amante, por... Enfim, sem mais detalhes, né? Não é necessário, vocês entenderam. E aí, no canto número 1, lá na página 109, de quem tem essa edição aqui que eu tenho, da Penguin, página 109, cadê? Nós temos assim: ora, este tinha vindo até as naus velozes dos aqueus para resgatar a filha, trazendo incontáveis riquezas. Por quê? Porque ele quer a filha de volta, né? Foi sequestrada. E quando ele chega lá na praia, onde está o acampamento dos aqueus, os aqueus são o principal povo ali que está conduzindo tudo. O povo de Menelau, o povo de Agamenon, enfim.
Esse acampamento virou quase uma cidade, né? Porque pensa 10 anos no mesmo lugar, você acaba construindo umas barraquinhas melhor, uns muros, enfim. Ele chega lá e fala pro Agamenon o seguinte, ó, você tá com a minha filha e eu vim pedir ela de volta. Eu vim pedir ela de volta. Trouxe esse monte de ouro, prata pra você e tal. O Agamenon olha e manda ele embora, xinga ele. Fala assim, ó, seu velho, não vou devolver, não aceito a troca, vá te lascar, vá capinar um lote e vaza daqui. O sacerdote ficou bravo, voltou pro templo de Apolo e rogou pra Apolo. Então, com a minha filha lá, você sabe como é que é, né? Destruir teu templo, profanaram, roubaram minha filha. Então, faz o seguinte, manda uma praga pra eles. Faz favor por mim, manda lá, vai. Manda, manda. Se tu mandar, eu faço um bezerro pra você. O Apolo foi e mandou uma peste pros aqueus. O pessoal começou a ficar doente, ficar doente, ficar doente, ficar doente, ficar doente, até que o Menelau e companhia, eles convocaram uma reunião, um conselho, né? E nesse conselho, eles perguntam a um adivinho, deixa eu pegar minha colinha, que eu não lembro o nome desse adivinho, pessoal, você me desculpe, mas é muito nome. Então, de vez em quando, nós temos que dar uma voltada, né? Para voltar. Ah, senhor. Eu me lembro que começa com a letra C, tá bom? Cadê? Se vocês se lembrarem, vocês podem falar inclusive, tá? Que não tem problema. Bom, não estou encontrando. Se eu lembrar, eu falo. Mas Calcas. Calcas era o adivinho. E ele olhou e falou assim: você sabe por que tá todo mundo ficando doente? Porque esse Agamenon, esse velho safado aqui, ele pegou a filha do sacerdote pra ele, xingou o velho, mandou ele embora, de mãos abanando. Aí ele foi lá no templo, pediu pra Apolo uma praga, e agora tá todo mundo aqui doente. Tá, a culpa é dele. Desculpa, tô com um pouco gripado. Todo mundo olhou e o Aquiles falou assim: ó, Agamenon, pô, cara, você tem que parar de ficar arrumando essas confusão, né? Devolve ela. Não vou devolver, não vou, ela é minha, peguei pra mim, não devolvo mais também. O Agamenon fica que nem criança birrenta quando pega o brinquedo. Não dou mais! O Aquiles olhou, cara, devolve. Devolve, pô. Senão todo mundo vai morrer aqui. Um monte já morreu. Devolve. O Agamenon, forçado pela situação, devolve a moça. A peste para. Porém, o Aquiles, ele era o melhor guerreiro de Agamenon. E quando Aquiles está falando para Agamenon devolver a moça e o Agamenon não quer, até que ele devolve, o Agamenon ele pensa o seguinte: poxa vida, agora eles vão pensar que eu obedeci, cara. Se antes eu já tinha medo que ele tomasse meu lugar, agora mais ainda. Estão achando por aí que ele manda em mim. Então, o Agamenon ainda tinha que mostrar que ele era maior que Aquiles. Que Aquiles era seu subordinado. Que ele só fez aquilo forçado pela situação, e não pela ordem de Aquiles. Então, o Agamenon foi e pegou a amante de Aquiles. A amante, sim, a moça que Aquiles tinha tomado da mesma forma que Agamenon. Tomou para ele. O Aquiles olhou aquilo e falou assim, ó, cara, poxa vida, mano. De novo eu tô arrumando confusão. Tu gosta de brigar, é? Então eu vou embora. E o Aquiles, ele fica pistola, fica furioso. Não vou lutar mais. Não vou, chega. Nisso, o que acontece? Os aqueus, eles seriam massacrados sem Aquiles.
Então a Tétis, que é mãe dele, e uma deusa, vai até Zeus e fala assim: Zeus, ó, eu vou te pedir uma coisa. Fizeram uma injustiça com Aquiles. Então, deixe os gregos perderem. Faça com que os gregos percam, para que eles vejam a importância de Aquiles, para que eles reconheçam o valor de Aquiles. E Zeus a atende. Nisso que Deus fala: não, eu vou fazer isso, pode deixar. A Hera fica furiosa. Por quê? Porque Hera perdeu o concurso de beleza. E Paris era de Troia. Então, Hera passa a odiar Troia. Então, a partir do momento que Hera olha e fala assim: o quê? Troia vai continuar Zeus, é isso mesmo? Não vai. E começou a discussão tudo de novo. Não é o foco agora. Enfim, moral. Será posteriormente o orgulho de Aquiles que o levará à sua morte. Por quê? Porque Aquiles, pessoal, ele era um semideus. Ele era filho de Peleu e Tétis. Então ele era um semideus. Ele era, assim, o maior guerreiro. Fenomenal. E quando ele era criança, Zeus permitiu que Tétis o mergulhasse no rio do Olimpo. Que esse rio iria protegê-lo. Ele não morreria por ferimentos, onde quer que a água encostasse. Mas apenas Aquiles podia encostar na água. Tétis não. Então, Tétis foi, segurou Aquiles pelo calcanhar, mergulhou ele na água. Quando a água estava chegando perto da mão dela, desculpa, ela puxou de novo. Então, não molhou o calcanhar de Aquiles. Posteriormente na guerra, uma flecha vai atingir o calcanhar de Aquiles. Ele morrerá em decorrência desse ferimento. Tá? Essa flecha atinge bem o lugar onde hoje nós chamamos de tendão de Aquiles. E esse tendão ele é extremamente dolorido. Tá? Vocês estão vendo ali o lugar onde a flecha acertou. Ele é extremamente dolorido porque se esse tendão for cortado, nós não paramos em pé. Porque a liga entre o osso da perna, a nossa perna, o músculo da nossa perna e o pé, ele é quebrado. Então, você não fica de pé, nem consegue andar, nem nadar, nem nada. Não consegue mais. Simplesmente. Então, posteriormente, será o orgulho, o grande ego de Aquiles que o fará morrer, realmente. Então, basicamente, pessoal, é essa a contextualizada geral. E aí, quando nós chegamos no canto primeiro, eu vou ler o início para vocês. Canta, ó deusa, a cólera de Aquiles opelida. Ele está falando dessa revolta de Aquiles. Por causa dessa revolta de Aquiles. E nós temos que ter em mente que é difícil ler a Ilíada, é difícil. Porque a estrutura geral do poema, da poesia, ela é complicada. Complicada por dois motivos. Primeiro, a poesia em original, ela rima, né? Em grego, ela vai rimar. Foi feita em grego. Ela vai rimar, vai ter ali suas aspas, pegadinhas, seus pontos-chave, sua métrica. Quando você traduz para o português, isso acaba se perdendo. Mesma coisa é você pegar, por exemplo, o Adoro te Devota de São Tomás de Aquino. No latim é lindo, a métrica perfeita, as rimas
perfeitas. No português é bonito? Muito. Mas você perde isso. A métrica já fica ruim, já se desajusta. A rima já fica ruim, já se desajusta. Então, primeiro que é natural que isso acabe se perdendo na hora de traduzir. Segundo, por ser um poema, a ordem é alterada. Então, canta, ó deusa. Ai, meu Deus, eu achei que tinha decorado, não decorei. Perdão, eu errei. Então, vamos lá, mais uma vez, então. Canta, ó deusa, a cólera de Aquiles opelida, mortífera, que tantas dores trouxe aos aqueus. Como é que nós conseguimos organizar isso dentro do nosso cérebro de forma que a frase faça sentido? Ó deusa, canta a cólera mortífera de Aquiles opelida, que trouxe tantas dores aos aqueus. E vejam que não é forçado. Nosso cérebro ele faz isso naturalmente, mas se nós lemos rápido, se nós lemos com pressa, que nem eu falei lá no início, como se fosse um vinho ruim, não dá para fazer isso. Nosso cérebro não vai colocar na ordem certa. Então, a Ilíada é um livro que tem que ser lido com calma, devagar, para que para termos três objetivos. Nosso cérebro organizar as frases, nós entendemos o sentido primário. Segundo, nós conseguimos fazer uma visão panorâmica da coisa, entendemos a história, puramente história. E três, compreendida a história, puramente história, nós iremos agora entender o sentido mais profundo da coisa, filosófico. E é por esse motivo que a nossa aula de hoje se chama Fossa das Marianas. Pessoal, nós vamos iniciando por aqui. Agradeço muitíssimo a presença de todos. Salve Maria, continuem lendo. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.